Não há nada mais gostoso que um bom papo, uma conversa amiga, um encontro fraterno. Por isso, a partir de agora, você está convidado para estar Entre Amigos! Vamos juntos conversando sobre os temas do nosso dia a dia. A luz da doutrina espírita! Entre Amigos! Um programa do Núcleo Espírita Eurípedes Bassanufo. Saudações de luz, queridos amigos! Está entrando no ar a primeira edição de 2018 do programa Entre Amigos, um programa cuja finalidade é trazer à tona temas relevantes para serem abordados e discutidos à luz da doutrina espírita. Neste ano, queremos continuar contando com a sua companhia, compartilhando conosco este momento e nos ajudando a fazer esse programa, tá certo? Mandem pra gente dúvidas, sugestões, comentários, que teremos o maior prazer em responder cada um de vocês. Basta entrar em contato pelo WhatsApp 99160 4803. O Entre Amigos é uma produção do Núcleo Espírita Eurípedes Bassanufo de Camaquã e acontece no terceiro domingo de cada mês, em cada temporada. E hoje, na nossa roda de conversa, está aqui com toda a garra, nesse início de temporada, os nossos amigos e irmãos do Núcleo Espírita Eurípedes Bassanufo, que vão dar aquele boa noite que todo mundo estava com saudades de ouvir, né? Boa noite! Isso mesmo, um boa noite super carregado de boas energias para todos nós. Como em tudo que vamos fazer em nossas vidas, devemos elevar antes o nosso pensamento a Deus, vamos então iniciar com o nosso momento de prece com a nossa irmã Wanda. Momento de prece. Eleve o seu pensamento e entre ainda mais em comunhão com o Criador. Amado Mestre Jesus, queremos te agradecer pela essa oportunidade que tu nos dá, Senhor. Ó Pai amado, Pai querido, que os vossos anjos de luz ilumine a nossa consciência, ilumine esse trabalho, Senhor, que seja de longo alcance, que as nossas palavras encontrem, Jesus, alento, encontre, Senhor, conforto para aqueles que precisam, Jesus. Auxilia este trabalho dessa noite com os irmãos aqui presentes, Jesus. Quero te agradecer, Senhor, mais uma vez, por essa oportunidade de desenvolver este programa que é tão agradável, Jesus. Portanto, meus irmãos, vamos orar o Pai Nosso, com muito amor, muito carinho, muito boas vibrações. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós ao vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Muita paz e muita luz a todos. Que assim seja. Momento de prece. Eleve o seu pensamento e entre ainda mais em comunhão com o Criador. Bom, então, revigorados com esse momento de prece, vamos começar a nossa conversa, né? Trazendo o tema de hoje. E para elucidar esse tema, eu trouxe um versículo de São Mateus que diz: não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Um tema que nos fará olhar pelo buraco da fechadura. O que você faz quando ninguém vê? Quem é que ousaria responder, então, essa pergunta aí primeiro, hein? Na verdade, nós vamos falar um pouco
sobre a ética e a moral a partir de uma visão espírita. O que seria então, gente, ética e o que seria moral, para a gente começar entendendo melhor esses conceitos? Então, Cairo, a moral, segundo o Espiritismo, Kardec, lá no Livro dos Espíritos, questão 629, ele diz o seguinte: a moral é a regra do bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. E há um conceito, sobre a ética também, que diz o seguinte, que a ética é a reconstrução intelectual organizada pela mente humana acerca da moral. Então, o Espiritismo, ele vem falar que a moral nada mais é do que as nossas ações do bem, do nosso bem proceder, quando a gente cumpre as leis de Deus, que são as leis naturais, imutáveis, que Deus estabeleceu para todos nós e que vamos falar ao longo do programa sobre essas leis. E a partir daí, Beto, que a gente passa a acreditar que realmente a decisão de ética e moral tem que ser nossa, tem que partir de nós. Tem uma historinha bem interessante que um monge e seus discípulos, e o mosteiro estava caindo aos pedaços. Como o mosteiro estava caindo aos pedaços, eles perceberam que havia necessidade de uma reforma e foram direto ao mestre. E o mestre perguntou ao mestre: mestre, o que nós vamos fazer? Nosso mosteiro precisa de uma reforma, então precisamos de dinheiro. O mestre levantou-se e disse para eles: vão até a próxima vila e roubem para conseguir o dinheiro. Mas ninguém poderá vê-los roubando. Ninguém poderá vê-los roubando. O monge achou aquilo estranho, mas foi com os outros até a vila para roubar. Logo mais, o mestre se levantou, foi até a cozinha e viu um único monge lavando os pratos. E perguntou: por que você não foi com os outros? Aí ele disse: mas o senhor disse que ninguém poderia nos ver roubando. E a primeira pessoa a me ver sou eu mesmo. Como é que eu poderia ir roubar? Então, essa questão de moral e ética começa verdadeiramente em nós, como diz a lei de Deus. Tem que partir dos nossos princípios, do que aprendemos em casa, quando estamos na infância, sendo educados por nossos pais, por nossos irmãos mais velhos, na escola, com os nossos professores, na sociedade, quando nós passamos a frequentar igrejas, casa da namorada, do namorado e etc. Então, é a partir daí que nós devemos nos enxergar e seguir o que manda a lei de Deus, que foi o que você acabou de ler. É isso mesmo, uma bela história para a gente refletir, né? E refletir é algo que muitas vezes fazemos quando estamos a sós. Por isso, vamos ao Reflexão de hoje com Sinara Pinheiro. Reflexão, trazendo gotas de sabedoria para o seu dia a dia. Boa noite, amigos e irmãos do programa Entre Amigos. Ouviremos uma reflexão que traz como foco um ser invisível que nos cerca. Anjos de guarda. Quem cuida de seu filho quando ele não está sob seus olhos? Você diz que na escola os professores são os responsáveis, que em seu lar você tem uma babá igualmente responsável. Enfim, você sempre acredita que alguém, quando você não estiver por perto, estará de olho nele. Parentes, amigos, contratados à parte, há também uma proteção invisível que zela por seu filho. Você pode dizer que é seu anjo de guarda, seu anjo bom. A denominação em verdade não importa. O que realmente se faz de importância é esta certeza de que um ser invisível debruça sua atenção sobre seu filho, onde quer que ele esteja, e também sobre você. Não se trata de uma teoria para consolar as mães que ficam distantes de seus filhos longas horas.
ou para quem caminha só nas estradas do mundo. Refere-se a uma verdade que o homem desde muito tempo percebeu. Basta que nos recordemos de gravuras antigas que mostram crianças atravessando uma ponte em mau estado, sob o olhar atento de um mensageiro celeste. Ou que evoquemos o livro bíblico de Tobias, onde um anjo acompanha o jovem em seu longo itinerário, devolvendo-o ao Pai zeloso, são e salvo. É doce e encantador saber que cada um de nós tem seu anjo de guarda, um ser que lhe é superior, que o ampara e aconselha. É ele que nos sussurra aos ouvidos: detenha o passo, acalme-se, espere para agir. Ou nos incentiva: vá em frente, esforce-se, estou com você. É esse ser que nos ajuda na ascensão da montanha do bem. Um amigo sincero e dedicado, que permanece ao nosso lado por ordem de Deus. Foi Deus quem aí o colocou. E ele permanece por amor de Deus, desempenhando o que lhe constitui bela, mas também penosa missão. Isso porque, em muitas ocasiões, ele nos aconselha, sugere e fazemos ouvidos surdos. Ele se entristece nesses momentos, por saber que logo mais sofreremos pela nossa rebeldia. Mas não afronta nosso livre-arbítrio. Permanece à distância para agir adiante, outra vez, em nova tentativa. Sua ação é sempre regulada, porque se fôssemos simplesmente teleguiados por ele, não seríamos responsáveis pelos nossos atos. Também não progrediríamos, se não tivéssemos que pensar, reflexionar e tomar decisões. O fato de não o vermos também tem um fim providencial. Não vendo quem o ampara, o homem se confia às suas próprias forças. E batalha, executa, combate para alcançar os objetivos que pretende. Não importa onde estejamos. No cárcere, no hospital, nos lugares de viciação, na solidão, ele sempre estará presente. Esse anjo silencioso e amigo nos acompanha desde o nascimento até a morte. E muitas vezes, na vida espiritual. E mesmo através de muitas existências corpóreas, que mais não são do que fases curtíssimas da vida do espírito. Você pode ter se transviado no mundo, quem sabe, perdido o rumo dos próprios passos. Pense, no entanto, que um missionário do bem e da verdade, que é responsável por você, pela sua guarda, permanece vigilante. Se você quiser, abra os ouvidos da alma e escute-o, retomando as trilhas luminosas. Ninguém, nunca, está totalmente perdido neste imenso universo de almas e de homens. Pense nisso. Linda mensagem, não é mesmo? Vimos que sempre teremos um ser invisível nos zelando, conhecido por anjo de guarda, mentor espiritual, enfim, com várias denominações segundo cada religião. Por mais desmerecedores que sejamos, somos assistidos por este companheiro ou companheira do plano espiritual, por uma providência divina. Porém, não somente estes bons espíritos nos acompanham, nos conhecem e nos influenciam. Há também os espíritos devotados à escuridão. São eles os nossos obsessores, ou seja, espíritos irmãos que nadam no mar da indiferença e egoísmo que nós mesmos o atraímos. Mas quais serão as condições para termos como companhia nosso anjo guardião? Será que nossos pensamentos, desejos e ações influenciarão em nossas companhias ocultas? Fiquem atentos ao programa. Muita paz, que o Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Reflexão, trazendo gotas de sabedoria para o seu dia a dia.
Estamos apresentando o Entre Amigos, um programa do Núcleo Espírita Eurípedes Barçanufo. Bela reflexão também trazida por Sinara. Bom, e o que você faz quando ninguém te vê fazendo, ou o que você gostaria de fazer se ninguém pudesse te ver? Gente, na verdade, quando a gente se oculta, a gente se mostra? Boa pergunta, Cairo. Diante de tudo aquilo que a gente viu na historinha que você acabou de contar, a gente já observa que o primeiro a nos ver somos nós mesmos, né? A nossa consciência. E que quando a gente está sós, conosco mesmo, é aí que a gente se mostra. A gente mostra nossos instintos, a gente tira toda aquela carapuça que a gente veste, muitas vezes, de ovelhinha bondosa na frente das outras pessoas, para agradar, muitas vezes, para cometer, muitas vezes, aquelas coisinhas bobas, né? Seja por pensamento, seja por falar mal de alguém, seja por criticar, né? Seja por roubar mesmo, ou algum ato que possa infligir alguma coisa. E na visão espírita, né, a gente entende que a gente está o tempo todo com um mundo paralelo, que é o nosso mundo espiritual, nossa verdadeira casa. Bem, o que faço quando imagino estar sozinho, quando imagino que ninguém está vendo? Acredito que as nossas atitudes, elas são reflexos que nos foram passados na infância. Daí crescemos e agimos de acordo aos valores que nos foram passados. E quando encontramos sol, aquele momento em que estamos só, o que nos fala é a consciência. Então, como foi falado aqui anteriormente por Beto a respeito da moral, a moral atende às leis divinas. Daí pergunto, como é que estamos só? Se o Cristo redivivo é nosso inspirador maior, é nosso companheiro maior, não é isso? Então, eu penso que no momento que abrimos as trevas pelas nossas atitudes, e isso acontece às escondidas, nós temos o Cristo do nosso lado, nos revelando as leis divinas. Então, Amelinha, quando a gente está em casa sozinha, às vezes não está na frente de ninguém, acha que ninguém está nos vendo, né? Está nos observando, acha que ninguém está nos observando. A gente às vezes entra em contato com pessoas. Aí, quando aquela pessoa vai embora, a gente fala assim, ai, que pessoa chata. Muitas vezes isso acontece comigo ou com qualquer pessoa. Ai, que pessoa chata, não suportei. É horrível. Então, a gente começa a falar pra gente mesmo. Então, quando eu penso assim, que tipo de pessoa eu sou, né? Em relação ao outro, ao próximo, em relação ao meu irmão, falando dessa forma com ele, né? Pelas costas, por trás mesmo, porque ele não está ali para se defender naquela hora. Onde está a minha ética e a minha moral? Eu agindo dessa forma em relação ao meu irmão. E a gente está vivendo num momento muito interessante que tanto a doutrina espírita fala como outras escolas, né, espiritualistas, filosóficas, esse momento de, digamos assim, ebulição, né, na nossa humanidade, no planeta. A gente está vendo aí, na verdade, todos os dias, todas as coisas que estão acontecendo, que também não deixa de ser um momento de iluminação, como também a Amélia citou, a questão da luz do Cristo ainda, digamos assim, mais presente. Então, quando a luz adentra, digamos, um ambiente, uma sala, um quarto que estava escuro, né, a gente começa a perceber os detalhes que antes a gente não percebia, as sujeiras, as teias de aranhas. Então, o que está acontecendo no planeta hoje em dia? Muita coisa está vindo à tona, está sendo, digamos assim, descoberta, né? Justamente por causa desse momento de luz que a gente está tendo a oportunidade de vivenciar, né? E percebam que as coisas, elas não estão ficando muito tempo escondidas, né? Tanto de uma forma mais ampla, se falando, como no nosso cotidiano, dentro dos nossos meios. Então está tudo muito vindo à tona, né? Nesse momento que a gente chama de transição. E Cairo, é bem interessante porque eu me lembrei de uma conversa
E com relação, me lembro agora de Amélia, o que a Amélia fala. E tem uma pergunta bem interessante. As pessoas geralmente falam assim: você já aceitou Jesus? Olha a pergunta. Mas eu aceitar Jesus? A pergunta de volta. Eu tenho que fazer o possível para que Jesus me aceite, porque para eu seguir a moral que ele pregou e que ele prega no evangelho dele, para a gente entender tudo e realmente seguir os seus ensinamentos, nós devemos nos colocar diante daquelas palavras e daqueles ensinamentos, dessa educação que eles nos deixou, principalmente no Sermão da Montanha, que ali é magnífico, é que ele nos aceite dentro dessa moral que ele nos ensinou. E se nós seguirmos isso, certamente nós estaremos no caminho certo. Interessante, Ceissa, é que essa reflexão a gente faz quando a gente está sozinho, né? Então, quando a gente está sozinho, é o momento, né, que a gente elabora, né, aquela lista do que eu faço, né? Do que eu sou, né? Do que verdadeiramente eu sou. Então, eu volto novamente a repetir, né, a questão do autoconhecimento, né, que é escrito tão bem por Santo Agostinho, quando ele fala do homem de bem, né? Então, o homem de bem, ele vai ter comportamentos bons, né, sozinho, né, e acompanhado, né? Então, o homem de bem é ele para, né, para refletir, para se analisar, né, justamente nos momentos de solidão. Então, o que ele faz, né? Ele não está fazendo as escusas por causa da sua consciência, porque ele sabe o que está fazendo, né? A sua prática de bem. Então, eu acho que essa questão aí que Cário falou da ebulição de sentimentos, né? De energias, de transformações, né? Isso tudo, ele é interiorizado mesmo no nosso eu, né? No meu eu individual, no seu eu individual, né? Justamente naquele momento em que você se encontra sozinho. Então, qualquer atitude errada, né? Porque a gente faz, porque a gente erra, né? A gente erra e a gente é um processo, a gente vai renovando, né? Renovando porque nós não somos perfeitos, né? Nós somos aprendizes de Jesus. Então a gente está errando e a gente está aprendendo a fazer melhor, a ter atitudes melhores, né? Justamente naquele momento em que ninguém está vendo. E é exatamente aí que volta aquela pergunta: qual é a moral que nós temos para aceitar Jesus ou pedir para que Ele nos aceite? Nós devemos sim aprender, aceitar e aprender os seus ensinamentos primeiro, porque nós estamos abaixo dele e não acima. Pois é, o papo está ficando cada vez melhor, né? Todo mundo comentando, a gente nesse assunto que é bastante caloroso, mas tem muita coisa boa por aí que é feita sem ninguém saber. Mas aqui, no A Hora do Bem, nós revelamos tudo com Rosiane Vieira e Wanda Carvalho. A Hora do Bem. As ações positivas que estão sempre acontecendo. Porque tudo que é bom merece ser divulgado. Saudações, queridos ouvintes. Que possamos vibrar juntos na força do amor e da caridade. E no nosso quadro de hoje, A Hora do Bem, contaremos um lindo ato de bondade de uma menina de apenas 11 anos, que criou um projeto que doa cestas básicas e cadeiras de roda a pessoas carentes. A estudante Clara Luz Hermida, de 11 anos, desde muito cedo enxerga a importância de fazer o bem para o próximo. A rotina da menina, que mora em Uberlândia, em Minas Gerais, é preenchida por estudos, brincadeiras infantis e um trabalho geralmente comandado por maiores de idade. O projeto Esperança
cujo objetivo é dar assistência a pessoas carentes. A inspiração de Clara veio quando ela tinha apenas 11 anos de idade, ao assistir na televisão ao clipe da música Pray, do cantor Justin Bieber. Na letra, o cantor fala sobre a esperança de que o mundo tenha condições melhores para as pessoas carentes, ilustrados por crianças haitianas passando por necessidades. A partir disso, Clara resolveu que queria começar a fazer a diferença no local em que mora. Por meio do projeto, Clara aceita doações de pessoas de todo o Brasil. Ela recebe cestas básicas, cadeiras de rodas, muletas, cadeiras de banho e andadeiras para doar ou emprestar para as pessoas mais necessitadas. As redes sociais são fundamentais. À medida que recebe um pedido de uma pessoa necessitada, posta o pedido online para conseguir doações. Para ela, fazer o bem é a motivação para seguir com o projeto. Que bacana, não é mesmo, queridos irmãos? Um belo exemplo a ser seguido. Vibre no amor, que o amor preencherá o seu ser. E as boas notícias não terminam por aqui. Diz aí, Wanda, o que traz mais para a nossa hora do bem? Uma criança de 2 anos de idade acorda de um coma após a família estar pensando, juntamente até com os médicos, em desligar o aparelho. E aconteceu no domingo de Páscoa em Nottingham, no Reino Unido. Dylan sofria de um câncer nos pulmões e os médicos achavam que ele não ia sobreviver. Em um instante que os médicos já estavam pensando em desligar os aparelhos, Dylan desafiou essa expectativa e começou a se mexer, e os médicos ficaram espantados com aquilo. E a família, achando que a criança ia morrer ou que estava quase morta, resolveram batizar lá mesmo no hospital para se despedirem de Dylan. E neste momento viram que Dylan começou a se mexer, a dar sinais de vida, e ele saiu imediatamente daquele estado de coma. E a mãe disse para os médicos: olha, eu não sou muito religiosa, mas aqui aconteceu um milagre com o meu filho. Então Jesus tocou na vida dessa criança. Foi maravilhoso. Não estava na hora ainda dele partir para o desencarne. É isso. Que maravilha, queridos irmãos. A bondade derruba barreiras, transpõe muros e constrói pontes. Experimente fazer o bem por alguém hoje. Faça como diz na reflexão de Mahatma Gandhi. Seja a mudança que você quer ver no mundo. A hora do bem. As ações positivas que estão sempre acontecendo. Porque tudo que é bom merece ser divulgado. Estamos apresentando o Entre Amigos, um programa do Núcleo Espírita Eurípedes Bassanufo. E que o bem possa crescer e aparecer sempre, sempre e mais, hein? Bom, vamos levantar aqui, gente, uma outra questão. É o seguinte: nas últimas décadas, a tecnologia nos proporcionou muitos avanços, né? Um deles foi a internet, por exemplo, e com ela as redes sociais, o acesso ao mundo, né? De uma maneira, assim, totalmente aberta. E eu gostaria de perguntar o seguinte: o que faz as pessoas se sentirem escondidas atrás de uma tela, comentando ou fazendo coisas que não fariam na frente de outras pessoas? Simplesmente porque eu acho que tem aquela primeira parte que a gente citou do tema do programa novamente, né? Porque acham que não são vistas. Só que, felizmente, né, a gente observa que com o avanço da tecnologia, agora se encontram meios de detectar essas pessoas. Então não adianta fazer, porque são vistas. Então, numa visão espírita até também, todos nós somos vistos o tempo todo, seja por nossa consciência, seja por algo além espiritual que esteja ao nos observar, seja de uma superioridade, uma inferioridade, seja por outras pessoas, porque hoje são tantas câmeras por todos os lados que qualquer coisa que aconteça, estamos sendo filmados. E uma outra observação que também faz acréscimos ao que as meninas vieram falando anteriormente, a fala de Cairo sobre a ebulição que o planeta se encontra, se a gente for observar agora,
nessa transição energética que nos encontramos, de revelações, o quanto a moral agora afeta as pessoas. Por quê? É muito difícil, na verdade, a gente aceitar as coisas que estamos vendo. A corrupção, as pessoas que acabam maltratando o outro, a fila que é furada, né, o maltrato que é feito a um idoso, né? Então, se a gente for observar os maltratos dos animais, tudo isso não está sendo mais aceito, e isso significa um avanço moral da humanidade. Coisas que na antiguidade era algo comum, que não eram vistas, que eram passadas à vista grossa, hoje em dia se sensibiliza as pessoas. Então, isso significa que estamos avançando moralmente, e esse é o nosso objetivo, avançar moralmente, e que possamos despertar essa nossa consciência cada dia mais, para a gente poder, na hora que estiver sozinhos, entre aspas, né, a gente ser acusado logo pela nossa própria consciência, dizer, olha, o que você vai fazer é errado, ou, olha, o que você vai fazer é certo. Então a gente tem que ter essa maturidade espiritual para começar a perceber estas coisas. Ao ponto também de chegar de a gente evoluir e nem pensar em fazer mais certas coisas, né? O que seria o ideal. Há muito pouco tempo a gente se abriu um processo, né, de uma grande rede social por conta da invasão na privacidade das pessoas. Então, por detrás de uma tela, as pessoas elas têm atitudes, né, muito negativas, ao ponto de adentrar na vida pessoal, né, do outro. Mas também, acho que no próximo bloco a gente vai falar, né, de atitudes positivas, né, de construções, de seriedade, de respeito para com o outro. Então, todo esse processo, acreditamos que seja realmente pelo momento de transformação, como o Cairo colocou no início, que estamos passando. E muita gente deve estar se questionando em casa, né, também, diante do que a gente colocou, já que a ética, esse conjunto de valores, de princípios, e muda de acordo com as culturas e as sociedades, como é que a doutrina espírita, então, vai definir o que é bem e o que é mal? Bem, Cairo, aqui no Livro dos Espíritos, capítulo 1, diz o seguinte: o bem e o mal. Como se pode distinguir o bem e o mal? O bem é tudo aquilo que está conforme a lei de Deus, e o mal é tudo aquilo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar com a lei de Deus, e fazer o mal é se afastar dela. E com relação a essa questão do bem e o mal, a gente percebe que nós vivemos em facetas, diante de atitudes boas e diante de atitudes más. Então, quem opta pelo bem certamente vai ter boas atitudes e boas companhias quando está sozinho. E na faceta do mal, quem age de maneira, né, a prejudicar um outro com sua atitude ali às escondidas, certamente, e a doutrina espírita já nos instrui, que temos más companhias. E isso se repetindo, a gente vai levar, né, para a vida toda. E é hora do nosso momento musical. Vamos conferir a canção do programa de hoje. A música e o tema. A música e o tema. Afinando a nossa conversa com a letra da canção. A música e o tema desse nosso programa traz um poema do saudoso José Ribamar Ferreira, mais conhecido como Ferreira Goulart. Poema que ganhou ainda mais notoriedade quando tornou-se canção na voz de Raimundo Fagner. Nos versos desse poema, encontramos a dualidade que ainda possuímos por conta da construção e desconstrução do ser dentro do processo evolutivo. O ser humano que se mostra e se esconde, que revela e oculta suas partes. O que fazemos enquanto ninguém vê? Revela o que somos para todo mundo ou para ninguém? Revela a nossa simpatia ou a nossa estranheza? A nossa sanidade ou a nossa loucura? A nossa constância ou a nossa impulsividade? Ao final,
o poeta ainda questiona: será arte? Pois essa letra também remete à alma do artista. Fica a reflexão para que cada um de nós, em busca do autoconhecimento, tenha a coragem de se aventurar na arte de traduzir-se. Ouçamos esse belo poema-canção na voz de Adriana Calcanhoto. Uma parte de mim é todo mundo, outra parte é ninguém, fundo sem fundo. Uma parte de mim é multidão, outra parte estranheza e solidão. Uma parte de mim pesa e pondera, outra parte delira. Uma parte de mim almoça e janta, outra parte se espanta. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte, será arte, será arte, será arte. Uma parte de mim é permanente, outra parte se sabe de repente. Uma parte de mim é só vertigem, outra parte linguagem. Traduzir uma parte na outra parte, que é uma questão de vida ou morte, será arte, será arte, será arte, será arte. A música e o tema. Afinando a nossa conversa com a letra da canção. Estamos apresentando o Entre Amigos, um programa do Núcleo Espírita Eurípedes Barçanufo. Depois desta música que nos faz pensar, sobre o que estamos falando, sobre o assunto do programa, então agora ampliando a nossa percepção, a gente, enquanto espíritos encarnados, realmente nós fazemos alguma coisa às ocultas? Não, porque, como a Amélia citou, Cícero falando no início também, e Wanda citando também aí no Livro dos Espíritos, a gente pode observar que a gente é observado, porque a gente tem uma grande facilidade de separar o mundo espiritual com o nosso mundo encarnado, que na verdade está interligados um com o outro, Então a gente tem aqueles espíritos que nos acompanham quando somos crianças, que são chamados de anjos da guarda, guias, amigo espiritual, como a gente fala no espiritismo, e por aí vai. Não importa como sejam chamados, mas são aqueles irmãos espirituais que se predispõem a estar conosco, auxiliando na nossa caminhada aqui enquanto encarnados. Então já somos vistos por eles, sem contar os outros espíritos que se afinizam às nossas atitudes, sejam elas boas ou más, como a Amélia citou, Então, quando eu faço uma coisa errada, imagina a plateiazinha, que vai estar vendo a gente fazer as nossas besteirinhas, Ou quando a gente faz uma coisa boa, que a gente atrai, aqueles espíritos que vão estar ali, para nos incentivar cada vez mais a fazer o bem. Interessante que eu estou aqui com um livrinho de reflexão, O Pão Nosso, ditado pelo Espírito Emmanuel a Chico Xavier,
E abri aqui, por um acaso, e vejam vocês, meus irmãos, o que caiu. O tema foi as testemunhas. E nos Hebreus, no capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixamos todo o embaraço. Então, vejam só, ele nos diz que em toda parte da terra o discípulo respira rodeado de grande nuvem de testemunhas espirituais. Então, nós também somos discípulos de Jesus, né? Nós que queremos, né, deixar também o nosso legado, né? Nós temos essas boas, né? Nós queremos ter essas puras companhias espirituais. Muito bem, seguindo então aqui com mais um quadro em nosso programa. Pois é, e muitas vezes nós temos um objeto que fica lá em casa, perdido, sozinho, sem muita utilidade. Então, Quinha Cavalcante vai trazer agora no quadro Nossa Casa o destino certo para esses objetos. Confira! Nossa Casa. Conheça um pouco mais das atividades do nosso núcleo. Olá, amiga ouvinte. Já estávamos com saudade de falar de Nossa Casa para vocês. Quando vocês pensavam que não estávamos olhando, vimos você perguntando sobre o programa e aí então percebemos o quanto a espiritualidade nos convida a auxiliar o nosso próximo, divulgando os ensinamentos do Cristo segundo o Espiritismo. Um convite à nossa evolução. Afinal, evoluirmos é o nosso grande propósito nessa vida. O caminho? O conhecimento, a fé e o nosso livre-arbítrio nos conduzirá. Uma outra tarefa da nossa casa, o Núcleo Espírita Eurípides Bassanufo, é o Barzanufo, que nada mais é do que um bazar onde vendemos itens doados pelos anjos do bem. Os recursos arrecadados são revestidos para auxiliar na manutenção da casa, assim como nas tarefas abraçadas. Antes de selecionarmos os itens para o bazar, fazemos uma triagem e oferecemos para a turma da evangelização e da assistência social. Contudo, agradecemos a todos os doadores e convidamos você, ouvinte, a fazer uma faxina em sua casa, com a seguinte reflexão: por que estou guardando este objeto há tanto tempo? Ele é útil para mim? Ou pode ser mais útil na vida de outra pessoa? Desapegue-se. Pense nisso. Tenha certeza de que isto te fará um bem enorme. Sua casa ficará mais leve, sem contar que o item doado pode ser valioso para alguém. Vale lembrar que a felicidade se multiplica quando é dividida. Então, amigos, a nossa casa continua sempre de braços abertos para recebê-los. Serão sempre bem-vindos. Muita paz para todos. Que o Mestre Jesus continue abençoando sua caminhada. Nossa Casa. Conheça um pouco mais das atividades do nosso núcleo. Bom, tudo o que estamos comentando é uma questão ética e moral. Então, na opinião de vocês, o mau comportamento que temos, os pequenos desvios, né, mesmo que nas pequenas coisas, ele é determinante, né, na formação, por exemplo, do ser humano como profissional, como pai de família, né, e outras áreas da vida? Sim, Cairo, porque isso lembra aquela frase de Paulo de Tarso, que ele diz o seguinte, né, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém, né? Ou seja, a gente pode fazer qualquer coisa, a gente tem o livre-arbítrio, mas aí vem a moral, vem a nossa consciência, que você citou muito bem no início com a história do monge, porque a partir do momento que eu tenho consciência de que aquilo é errado e que pode ter uma consequência que possa gerar algo negativo, não só para mim como outras pessoas, então me convém fazer. E na Gênesis, capítulo 18, item 19, Kardec diz o seguinte: somente o progresso moral poderá assegurar a felicidade na terra, refreando as paixões más,
será ainda o progresso moral, secundado então pelo progresso da inteligência, que confundirá os homens numa mesma crença fundada nas verdades eternas. Ou seja, somente com o nosso progresso moral, o nosso avanço espiritual, a maturidade espiritual, é que a gente vai conseguir retirando esse manto escuro de tantas coisas ruins que não nos são lícitos fazer, né? Começar a tirar, a rasgar este véu dessa ignorância que ainda nos mantém preso ainda por conta dos nossos instintos. Eu acredito também que nesse ponto o que é muito importante é a questão da educação doméstica. Nós somos influenciados, ou seja, influenciados e educados por tudo que nós vivenciamos em nosso lar. Então nós temos como referência nossos pais, de novo, nossos irmãos mais velhos, nossos tios, e daí nós tiramos exemplos para a vida, porque logo mais a gente alcança a idade de nos inserirmos na sociedade. Primeiro ano de escola, é o coleguinha que pegou o lápis, ou o filho que trouxe o lápis do coleguinha para casa, e os pais percebem e não procuram corrigir. A questão também que nós já falamos anteriormente das redes sociais, do acesso à internet, que está muito fácil hoje. Qualquer celular é um computador. Então, muitos pais, eles estão esquecendo disso, e tem criança, por exemplo, de 2 anos, que ele entrega um celular na mão para ele ter mais tempo para também ficar no celular nas redes sociais. Então, qual é a moral nessa educação? Como nós estamos educando nossos seres humanos? Nós estamos preparando esses seres humanos. Justamente, e nós conceituamos, né, aqui à luz da doutrina espírita o que é bem e o que é mal, mas diante dessa questão que estamos discutindo, como é que o homem pode distinguir, então? Ele tem meios para isso, para distinguir o que é bom e o que é ruim? Tem, Caio. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 631, o homem por si mesmo tem os meios para distinguir o que é bem e o que é mal? É uma pergunta. E os espíritos respondem: sim, quando ele crê em Deus e o quer saber, Deus deu-lhe a inteligência para discernir um do outro. E a equipe do nosso programa esteve por aí e vai contar pra gente o que aconteceu com Beto. Aconteceu! Fique por dentro dos eventos e acontecimentos vivenciados pelo movimento espírita na região. Olá, turminha de luz! O Aconteceu deste mês vai falar de um grupo de teatro espírita muito conhecido nas redes sociais. Eles possuem um canal no YouTube que publicam pequenas esquetes cômicas baseados na doutrina espírita desde 20 de março de 2014. O canal é realizado pela CIA Amigos da Luz, companhia de teatro carioca, fundada em 2007. Eles estão novamente em turnê na Bahia e este ano trazem uma peça pra lá de divertida, a Samara Sempre Sabe, onde aborda a história de 2 amigas, Miss Eudora, uma senhora simples de Nova Jersey que tem apenas 2 sonhos na vida: se mudar para Nova York e comprar uma TV colorida, e Emily, uma antiga amiga que propõe uma estranha sociedade a sua amiga Eudora: utilizar seu apartamento para, com uma bola de cristal e alguns apetrechos, fazer supostos atendimentos, a fim de ganhar dinheiro à custa de consulentes endinheirados. Daí surge a vidente Samara. Elas só não contavam com uma grande confusão que viriam enfrentar, principalmente por Eudora ser médium, um canal aberto a captar influências do outro lado. Aproveitamos para entrevistar o ator Fábio de Luca e conversar um pouco sobre alguns pontos da peça. Então, Samara Sempre Sabe surgiu de uma necessidade que a gente estava sentindo de falar um pouquinho sobre mediunidade, né? Porque as pessoas que começaram a acessar o canal conheciam assim, alguma coisa muito por alto sobre o espiritismo. Aquilo que a gente sabe assim, que existem as cartas de todo mundo acaba sabendo que é possível a comunicação com o outro lado. Mas assim, o que está acontecendo muito no Rio é o comércio da mediunidade, sabe? A pessoa se utilizar da mediunidade para ganhar dinheiro, seja com divinações. Então a gente resolveu trazer esse assunto, mas com comédia, com humor, mostrando que a mediunidade na verdade é uma oportunidade de trabalho muito sério,
séria, porque a gente se estudar, precisa ter disciplina, e assim tá esse trabalho tão consolador e tão maravilhoso. Em pleno século XXI, o mundo em transição, existem muitas Samaras por aí. Vocês acreditam nessas Samaras que existem, né? Existem. A mediunidade sempre causou muita curiosidade na humanidade, é natural, porque é um fenômeno, né, que muitas vezes parece transcender as leis da física, da química, os efeitos físicos. Exatamente. Então, e aí a gente acaba ficando curioso por esse assunto e se mantendo no nível do fenômeno, né, e acaba não se aprofundando tanto. Então, infelizmente, não existe isso. Mas, graças a Deus, cada vez mais as pessoas têm se interessado em estudar mais profundamente esse assunto, que é muito bom. E quais são os novos projetos do grupo? Assim, tem uma outra peça, tá pensando por aí, ou por enquanto segredo? Não, a gente tá com o Recarna Show, que é a nossa última montagem, que a gente tá pra fazer de novo também aqui na Bahia, vamos fazer talvez ano que vem. E aí a gente tá, o nosso próximo projeto, na verdade, é uma websérie que a gente já tá há algum tempo tentando fazer, que seria um trabalho no YouTube, mas uma série, né, que seria uma série de humor, onde a gente pudesse, porque os nossos vídeos são curtinhos, tem 4 minutos, 5. A gente queria ter uma história maior pra poder trazer os assuntos mais profundamente e tal. Sim. Você podia mandar um recadinho assim pra turma, pra quem quiser ouvir ver o canal e tudo. Então, gente, nosso convite, você que quiser se divertir bastante, que quiser principalmente nos trazer assim, a honra da sua visualização, pra gente é muito importante, esse trabalho é feito pra vocês, então acesse Amigos da Luz, lá no YouTube, só botar Amigos da Luz, ache nossos vídeos, se gostarem curtas, se não gostarem curta também, é uma caridade também, que você pode com os irmãos dizer. Grande abraço pro pessoal do programa Entre Amigos, muito obrigado, espero conhecê-los mais de pertinho e aí posso também estar entre amigos, olha que beleza. E gostaríamos de mandar um forte abraço a esses atores brilhantes do elenco, Alex, Fábio de Luca, Jean Rizzo, Sidney Grillo, e convidar a vocês a conhecer o canal. É só ir no YouTube e colocar canal Amigos da Luz e pronto, tenho certeza que vocês irão amar. Até mês que vem com mais uma Aconteceu. Tchau, tchau. Aconteceu! Fique por dentro dos eventos e acontecimentos vivenciados pelo movimento espírita na região. Estamos apresentando o Entre Amigos, um programa do Núcleo Espírita Eurípedes Bassanufo. Bom, gente, e nós abordamos em muitos momentos o que as pessoas fazem de errado quando ninguém vê. Mas muita coisa boa pode ser feita também, às escondidas, digamos assim. Que tal nós sugerirmos ou evidenciarmos esses pontos positivos? Cairo, boa pergunta, porque se a gente for... Eu não vou nem muito longe com as grandes pessoas, com grandes acontecimentos que a gente vê pelas TVs, né, pela internet, mas por nós mesmos, quanta coisa boa a gente faz quando a gente está sem ser visto, quando a gente ajuda alguém que caiu alguma coisa no chão, a gente pega e entrega para a pessoa, quando a gente oferece um alimento para um desconhecido, quando a gente abraça uma pessoa, quando a gente dá uma palavra amiga, né, quando a gente estende a mão, muitas vezes, no momento de dificuldade que o outro se encontra. Então são coisinhas tão insignificantes, entre aspas, para algumas pessoas, mas que são os verdadeiros tesouros que a gente, digamos assim, né, para o céu, que são as coisas que não precisam ser vistas. Foi isso que Jesus ensinou quando disse que a vossa mão direita não vê o que faz a esquerda, né? Então a gente faz coisas boas o tempo todo, até em pensamento, quando a gente ora por alguém ou se compadece com um sofrimento alheio. Então tudo isso é virtudes, né? É a nossa moral já indo para o caminho do bem, fazendo parte do nosso dia a dia, né? Então a gente às vezes foca muito no negativo realmente e esquece que tem muita coisa boa sendo feita por aí. Beto, quando a gente está orando por alguém, né? Lembrando dos nossos familiares, dos nossos filhos, de alguém que está doente, a gente acha que não está sendo visto. Mas o próprio Jesus está nos vendo naqueles momentos de oração, né? Quando a gente emite um pensamento bom para alguém, também a gente acha que não está sendo visto, mas o próprio Jesus está nos vendo, né? Então nunca estamos sós, sempre estamos sobre a direção, sobre a cobertura do Senhor Jesus, em todos os momentos, em todos os bons atos da nossa vida, e os maus atos também que cobram a nossa consciência, mas estamos sendo vistos a todos os momentos. Então, não podemos fazer como gentios. E o Evangelho nos diz isso. Não vos assemelheis aos gentios,
que sobem nas sinagogas para serem vistos. Se fazemos a caridade em oração ou até de forma material, não precisa que outras pessoas saibam, que o mundo saiba. Apenas importa para nós mesmos e para a doutrina que seguimos. E que tal agora a gente se programar conhecendo quais são os próximos eventos espíritas? É com ela, Amélia Lachê, Agenda Espírita. Agenda Espírita. Programe-se para os principais eventos espíritas da região. O grupo de teatro Amigos da Luz está em turnê na Bahia com a peça Samara Sempre Sabe. Já esteve nas cidades de Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Itabuna, Vitória da Conquista, Itapetinga, Ilhéus, Feira de Santana. E hoje, 15 de abril, a peça acontece em Jiquié. No dia 18 de abril, estarão em Gandu, 19 de abril em Santo Antônio de Jesus, 20 de abril em Itacaré, 22 de abril encerra a turnê em Salvador. Então, quem tiver oportunidade, vai ao teatro prestigiar nossos amigos da luz com essa super comédia espírita. Esta foi a nossa agenda do mês de abril. Fiquem todos em paz com Jesus. Agenda Espírita. Programe-se para os principais eventos espíritas da região. Bom, gente, para encerrar o nosso programa de hoje, gostaria que a gente deixasse, mais algum comentário, alguma reflexão sobre esse tema, tão intrigante. O que eu tenho para dizer, é que a gente possa observar mais as nossas ações, as nossas atitudes, Como quando a gente já tem esse esclarecimento, a gente já sai daquela fase de ignorância, Aquela fase de, eu fiz porque eu não sabia. Agora a gente já sabe, Então, que a gente possa trazer isso para o nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nas nossas atitudes, observar mais quem somos quando estamos sozinhos e não quem somos quando estamos diante de outras pessoas, Porque quando a gente está diante de outra pessoa, a gente sempre esconde e oculta os nossos defeitos. Mas aquele momento que eu estou sozinho, em casa, refletindo comigo mesmo, Então, esse sou eu. Então, quem eu sou? Eu quero permanecer sendo essa pessoa que eu estou sendo, com os defeitos que eu possuo, ou eu quero ser um novo ser humano, um novo cidadão que está indo a este caminho da angelitude? Então, que a gente possa se observar. Isso serve para mim, serve para quem está me ouvindo, para todos nós aqui presentes. Então, é só uma questão de reflexão. Então, a questão moral e ética, ela está direcionada à nossa evolução. Ela não está direcionada a nenhum tipo de religião. Nós precisamos aprender a tomar consciência de que ela é importante para a nossa evolução. E assim seguiremos os ensinamentos do Cristo, como nós falamos anteriormente. Aí sim, Ele nos aceitará. E aí estaremos prontos. E é isso, a gente vai ficando por aqui, Portanto, fique atento ao seu comportamento. Pense de fato em quem tem sido você quando ninguém vê. Quantas pessoas perdem famílias, vidas, boas oportunidades porque se permitiram ser influenciadas por coisas ruins, muitas vezes mascaradas de boas, Ou porque não souberam também dizer não. Seja inteligente, não caia nas armadilhas das tentações que querem destruir a sua vida. Escolha estar do lado dos bons valores, dos bons princípios. Escolha se amar e respeitar a si e os que te amam. Não se iluda, não há outro caminho. E o nosso Entre Amigos desse mês vai ficando então por aqui. E só temos a agradecer a você que nos fez companhia durante todo o programa, a equipe espiritual e a direção e a equipe da nossa emissora aqui, a Regional Sul FM, que nos permitiu, e nos permite sempre estar aqui nos terceiros domingos de cada mês. A gente se encontra então no mês de maio com o tema Ostentação. E queremos contar com você no próximo programa para estarmos sempre juntos aqui. Entre Amigos!
Você acabou de ouvir o programa Entre Amigos, uma produção do Núcleo Espírita Eurípides Bassanufo. Obrigado pela sua companhia.